Você que está procurando uma forma de ganhar dinheiro através da internet com sites e aplicativos, você vai encontrar o link aqui do meu canal, o Amigo Rico, onde eu mostro sites e aplicativos onde você pode ter uma boa renda aí mensal, ok? Por exemplo, como é que a gente cultiva equilíbrio emocional? Bom, primeiro eu tenho que saber dar nome para as emoções que eu estou sentindo. Ah, peraí, então isso aqui é raiva, ou isso aqui é tristeza, ou isso aqui é medo, ou isso aqui é... Enfim... E aí eu vou tentando chegar na base daquilo. E quando eu chego na base, eu começo a perceber quem é que tá lá. Mas dar nome para as emoções não faz parte do nossa vontade de controlar as coisas? Do nosso ego de querer dar um nome para isso aqui? Num primeiro momento, sim. Mas é para isso que a gente tem uma consciência e uma cognição, né? Para usá-la a nosso favor. Uma coisa é a gente querer se apropriar das coisas que a gente dá nome e explica e faz e tudo mais. Outra é a gente tentar entender o que tá rolando conosco. Essa história, por exemplo, das emoções base... Não sei se você sabe, mas a origem, por exemplo, do filme Divertidamente... o Paul Ekman e tal, toda a teoria dele das emoções foi usada dentro de um programa muito legal que até eu fiz a pós-graduação lá no Albert Einstein com a Elisa Cosassa e a Gianni Pili, pessoal, um curso bem legal que começou com um pedido do Dalai Lama para ele. Então o Dalai Lama virou para ele, para um outro grande cientista e um grande meditador, o Alan Wallace, e disse: olha, existe um jeito da gente transformar as meditações tradicionais budistas em meios hábeis para as pessoas saberem lidar com as suas emoções destrutivas. Bom, aí o Paul Ekman e o Alan Wallace começaram a juntar essas duas tradições, a da psicologia moderna e da meditação tradicional, para a gente conseguir explicar. Olha, isso que eu tô sentindo é tristeza. Mas não é que eu vou dizer assim, eu tô sentindo tristeza porque o Arthur não me deu o que eu queria beber e caramba, por que o Arthur fez isso comigo? Não, corta a explicação. Isso que eu tô sentindo é tristeza. Fato. Agora, o que eu faço com isso? Como é que eu chego na base dessas emoções para conseguir transformá-la em outras coisas? Porque tem uma coisa que é comum também entre todos esses mestres, é entender o seguinte: tudo é energia em movimento. Não desse jeito esotérico, mas tudo é processo, tudo depende. Por exemplo, para eu estar conversando aqui agora com você, eu preciso comer, dormir, acumular uma certa quantidade de energia no meu corpo para a gente conseguir trocar ideia. Da mesma forma, as emoções demandam uma tremenda quantidade de energia para serem conservadas. Então, sei lá, e a gente faz muito isso, né? Se eu tô puto com alguém, eu vou ficar naquela comiseração, vou ficar ruminando aquilo e eu tô puto por isso, veja lá, olha, ele fez isso comigo, mas também... E eu começo a entrar nesse labirinto maluco da justificação. A ideia desses caras é, tá bem, dá um nome para isso. Ah, eu tô com raiva. Vai pra base dessa raiva. Tenta entender onde ela começou. E a partir do momento em que você começa a entender de onde ela começou, quais são as motivações, quais são os gatilhos que te levam a ter raiva, você começa a poder transmutar essa energia gasta nessa raiva para outra coisa. Porque no fim das contas, a gente tá gastando energia em ter raiva. Como é que eu uso essa mesma energia para neutralizar essa raiva? Mas encontrar a base da raiva, o cara não pode cair na justificação de tudo? Ah, não, porque aí se ele encontrar a base emocional da raiva, ele vai entender o porquê que aquilo gerou. Aí que tá. Quem começou com essa história de gatilho, que a gente fala tanto hoje na internet, foram o Paul Ekman e o Alan Wallace, nessa teoria de onde é que começam as emoções. Porque para eles, por exemplo, um episódio emocional, essa sensação da raiva, ela nunca é só a raiva daquele momento que você tá sentindo, porque, sei lá, porque o Arthur me deu a água sem gelo, sei lá. Um episódio emocional, ele tem 3 grandes elementos. E isso é o gatilho, esse é o lance do gatilho, né? Então você tem o fato, o que rolou. Ah, meu Deus, ele me deu a água sem gelo e eu não gosto de beber água sem gelo. Você tem todo o teu background emocional, todo o teu histórico de emoções. Ah, eu não gosto de água sem gelo porque me lembra de, sei lá, de quando eu era maltratado quando eu era criança. Você vai começar a investigar essas coisas. E a terceira coisa, então você tem o fato em si, você tem a sua base de dados emocionais e você tem como é que você estava naquele momento. Como é que eu cheguei aqui hoje no podcast? Como é que eu te encontrei? Como é que foi o jeito que você me deu essa água? Então assim, você tem como é que você estava imediatamente antes da emoção, o fato e todo o teu background. Essas 3 coisas somadas dão um gatilho. E aí isso gera uma emoção. É claro que é aquilo que eu te falei do campo fértil, né? Isso é um cultivo, esse estado de equilíbrio, de entender o que é uma emoção e como transformá-la em outra coisa. Você não vai fazer assim, sei lá, o cara fechou você, bateu no teu carro, você diz assim, para, vou meditar pra entender porque que eu tô com raiva de você. Não. É uma coisa que você vem fazendo. Aquela história, né? Fake it until you make it, né? Vai emulando essas emoções. Vai investigando a sua consciência em momentos em que você tá tranquilo, porque a hora
É como quando você treina arte marcial. Não sei se você já treinou. Eu sempre gostei de treinar. E assim, você fica lá batendo no saco e parece que aquilo não tem efeito nenhum. E de repente, quando uma situação de perigo na vida aparece, instintivamente você responde. Então é uma questão de treino também. Mas assim, tu consegue dar um exemplo de, por exemplo, o sentimento de raiva. Aí tu vai investigar por que tu sentiu aquela raiva. Tu não corre o risco de começar a culpar, eu senti raiva por causa daquilo. Qual é a diferença entre encontrar a base e não justificar que a outra pessoa fez? Onde é que tá essa área? Bem, é por isso que também outro nome para meditação é smriti, memória, né? Lembrança. Lembra daquilo que você começou a aprender no dia zero. Todo incômodo e sofrimento que você projeta no outro, muito provavelmente começa em você. Para de justificar, vai mais fundo, olha para dentro, usa as técnicas, silencia esse tumulto. Porque tem 4 grandes labirintos, assim, por assim dizer, que faz a gente ficar nessa rodinha de hamster, sabe? A justificação. Eu tô com raiva porque... Desculpa, como que é o nome dele? O Caio. Porque o Caio fez, porque o Arthur fez, porque essa poltrona não tá confortável. O outro labirinto é a culpabilização, né? A culpa é dele, a culpa é dela. Então, justificação é... veja bem, hein, Arthur, eu tô com raiva, mas é por causa disso, daquilo e daquilo. A culpabilização é... a culpa é tua. O remorso é... veja bem, cara... Tá tudo zoado, mas é porque eu sou um zoado mesmo. Eu sou assim, desse jeito. E tem o delírio, né? O outro labirinto, que é quando você se recorta da realidade e diz... Eu não tô com raiva por minha culpa. Eu tô com raiva porque tem um encosto aqui em mim. E eu tô muito carregado espiritualmente. E não é porque eu sou um cara que nunca cuidou das minhas decisões e da minha vida. Mas é porque fizeram um trabalho pra mim e meu signo não tá na posição correta e o meu Saturno tá retrógrado, qualquer coisa assim. Sim. Mas, então, eu quero entender o que é a base de um sentimento. O que é isso? Se não são causas externas, se não é a culpa de ninguém. As emoções, elas são dados cognitivos da natureza pra gente poder se proteger no mundo, né? Então, aquelas emoções bases do Divertidamente, elas estão instaladas em nós como uma forma da gente saber como se autogovernar. Por exemplo, se você sente nojo de algo, cognitivamente falando, é porque, de alguma maneira, o teu cérebro achou que aquilo pudesse te apresentar algum perigo. Você vê isso desde animais, criancinhas. Quando a coisa cheira mal, quando a coisa parece estranha, a gente não chega perto porque é uma medida protetiva do corpo. A raiva é uma emoção que, embora muito destrutiva, se muito bem direcionada, nos leva à assertividade, à autodefesa. Você sabe que uma vez eu vi desse grande mestre, que foi meu mestre, que é meu mestre, ele disse assim: muito do porquê nós não sabemos lidar com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, é porque tão pouco sabemos lidar com as nossas alegrias. Olha que louco, né? Porque o que ele está dizendo para nós é: a gente não sabe lidar com tristeza porque a gente não sabe reconhecer a emoção. Quando a gente tem alegria, por exemplo, uma das nossas atitudes comuns é: ai meu Deus, e quando acabar? Mas será que não estão invejando a minha alegria? Ai meu Deus, de onde veio isso? Como é que eu faço para repetir? O processo todo começa com: esteja presente, presta atenção. Tudo começa e termina na consciência com atenção. Atenção é onde é que você pousa a sua consciência, onde é que você pousa a sua vontade de estar presente. E aí, essas emoções todas, você vai começar a entendê-las não como um mal. A tristeza, ela tá querendo te dizer algo sobre a realidade imediata que tá na tua frente. Por que aquilo te deixa triste? Por que aquilo te deixa feliz? Por que aquilo te incomoda ou te alegra? Sobre espiritualidade aqui que menciona Nietzsche. Qual era o lance de Nietzsche? Depende do Nietzsche que você tá falando, porque no começo da trajetória ele tinha uma postura mais platônica e no final ele vai querer abalar com tudo. Mas eu acho que o Nietzsche, ele tinha uma postura... Você me perguntou do Osho. Tem muita coisa do Osho, por todas as contradições e críticas que eu faço ao Osho, mas ele prega um tipo de heroísmo e de personalismo, de bater o pé no chão para enfrentar as coisas da realidade, bem parecidas com as do Nietzsche. Com a diferença do Osho pagar de iluminado e tal, né? Mas o que ele via? Porque eu escuto falar sobre Nietzsche como um pessimista, sobre um cara depressivo, que via o pai do niilismo. O que ele falava? Isso é mais o Schopenhauer. E aí, de novo, né? Olha que louco. Porque falam que o Schopenhauer era um tremendo de um pessimista, mas o Schopenhauer foi o primeiro filósofo do Ocidente a dizer: a grande novidade da filosofia do nosso tempo são as filosofias indianas. E ele ficou encantado com as Upanishads e o budismo. Upanishads é o final dos Vedas, que tem essas grandes reflexões.
tem textos de mais de 3.000 anos já falando sobre essa substância da consciência, de que a gente precisa morrer antes de morrer, e de que tentar saciar essa angústia, esse vazio existencial, saciando desejos externos, não é o caminho, que você só está tentando matar a sede bebendo água do mar. Então, o Schopenhauer, primeiro, ele foi o primeiro cara que teve acesso a esses textos, mas ele pegou uma tradução de uma tradução de uma tradução. Ele pegou uma tradução dos Vedas, que tinha sido traduzido para o persa, depois para o latim, e ele era alemão e estava lendo aquilo. Então, era o subproduto da subcoisa. Mas mesmo assim, ele intuiu que ali existia uma profunda verdade, e ele dizia, olha, tentando saciar desejos, a gente não vai obter felicidade e paz. Isso é só para algumas pessoas que são verdadeiros pontos fora da curva, tipo os santos. Ele não via essa possibilidade de iluminação como um caminho viável, que é o que todas essas doutrinas vão dizer. Eu, você, o Caio, todos nós somos capazes desse estado iluminado. É só que a gente, na real, não quer. A diferença do Schopenhauer pro Nietzsche é que o Nietzsche vai afirmar, sim, uma beleza na vida, vai afirmar uma pujança na existência, mas nela em si mesmo. Ele vai dizer, por exemplo, que o que dá o colorido à vida, o que dá sentido de viver é a arte. E que tem muito de verdade aí, né? Ele vai dizer, olha, a arte dá sentido a esse mundo miserável que a gente vive. Mas ele diz que, no fim das contas, as coisas não têm um sentido em si mesmas. Ele diz, no fim das contas, que não existe outra coisa senão o corpo. Essa é a grande mensagem dele na obra que... Eu fui ler esse livro, eu tinha 15 anos, eu quase pirei. Eu li Assim Falou Zaratustra, porque eu gostava de mitologia, gostava de zoroastrismo, e Zaratustra é o nome do profeta dessa religião. E que não tem nada a ver, o Nietzsche só pegou o nome do Zaratustra pra fazer esse livro dele. Então, ele já via que existia algo além do corpo? O Nietzsche, não. Não, quem que via, então? O Zaratustra, os indianos, o Zaratustra, mas o Schopenhauer e o Nietzsche eram materialistas, né? Ele, ao contrário, ele só via o corpo. Eles só viam o corpo, eles afirmavam categoricamente... Mas sabe que é legal? Que na Índia, como eu falei... Existem inúmeras escolas de filosofia, tão antigas quanto a própria história humana, e lá já existiam doutrinas materialistas, nihilistas, tipo os Charvakas, os Lokayatas, já falando de ideias bem parecidas com o que o Nietzsche vai falar 2.000 anos depois, e convivendo ali, que é aquilo que você me falou, nossa, mas o que rolava na Índia para que tenha se produzido esse tipo de ideias e esses tipos de textos e essa vastidão de conhecimento? Olha, no mínimo havia um fomento muito grande pela diversidade de ideias, porque quando o segundo templo de Salomão foi destruído pelos romanos, os judeus fugiram para a Índia. E tinha colônias judaicas lá da época de Cristo e tal, e que estavam lá até o estabelecimento do Estado de Israel. E que você podia encontrar lá. O cristianismo estava lá muito antes dos europeus chegarem, porque dizem que São Tomé morreu lá, né? E é legal, porque eles têm essa abertura para a ideia diferente. Então, quando chega lá Tomé depois foi martirizado por um dos reis, mas quando ele começa a dizer para os sábios de lá, olha, eu sigo um mestre que é uma encarnação de Deus, os caras olharam para ele e falaram, ótimo, põe ele aqui nessa lista de outros 50.000 outras pessoas que a gente sabe que são encarnações do divino, que falam e transmitem o divino através da sua boca, nessa ideia de avatar que eles têm. Então, há um cristianismo na Índia muito tradicional e muito mais antigo do que a Igreja Católica, por exemplo. O zoroastrismo, quando começou a ser varrido da Pérsia por conta do Islã, as últimas grandes colônias zoroastrianas, que é desse profeta aí, o Zaratustra, estão na Índia. A família do Fred Mercury era zoroastriana, né? São os Farsi ou os Farsis. Sabe aquele... Você já ouviu falar do Tata, um bilionário da Índia, um grupo de uma família mega bilionária? Eles são zoroastrianos, são Farsis. Mas o Nietzsche... Mais o Nietzsche. Então, é porque você me perguntou, mas e quem que fala de para além, né, do corpo? O Nietzsche, ele afirma esse heroísmo a partir da vida em si mesmo. E mesmo que a gente experimente uma realidade ulterior, uma realidade mais sublime a partir da prática e tal, eu acho que o Nietzsche, ele nos convida... se você souber ler o Nietzsche e não achar que ele está falando para você exacerbar o seu ego e tal, ele nos convida a sermos heróicos na nossa própria existência. Pelo menos da minha forma de ler o Nietzsche de uma forma positiva, ele vai dizer... Enquanto você está aqui, lida com o que você tem aqui da melhor forma possível. E ele vai dizer, isso é tudo o que há para existir. Eu vou dizer que existe mais coisa. Mas eu acho impressionante e... eu não acho deprimente, não. Eu acho encorajador essa ideia que ele diz de você... dar o melhor de si, ser a mais heróica forma de si mesmo. O que ele vai dizer lá no fim da vida, do eterno retorno, que é a roda de Sansara que a gente falou lá atrás. Que ele vai dizer que de um lugar de uma intuição assustadora, ele
imaginava que a realidade era controlada por uma espécie de demônio que fazia a gente reviver de novo e de novo, incessantemente, as mesmíssimas coisas. Alegrias e tristezas. Se esse cara não tem uns tremendos de uns sanskaras de um material de outras existências, ou de um material intuitivo, de prática meditativa, eu não sei o que ele tem. É que ele não teve mestre. O Caio Fábio falou aqui sobre isso. Ele disse que Nietzsche, ele quase encontrou Deus. Ele falou que quando ele viu lá que Deus estava morto, ele estava certo. Ele só não conseguiu ir um pouquinho mais além. Isso. Pra compreender a iluminação por trás disso. E você vê, porque todo mestre vai dizer assim, que sem mestre é muito difícil, sem método... Eu deixei muito frio? Não, tô tá. falando disso. É só pra vocês entenderem, eu tô sempre em combustão. Aí eu falei, vamos diminuir, aumentar esse ar, pelo amor de Deus. Não, tá de boa. Sem mestre é muito fácil a gente pirar. Porque olha como é contraintuitiva essa coisa de iluminação. Você tá tentando operar uma parada que diga pra você que você não é você, e que os seus sentidos e a sua mente, que é tudo que você experimenta da realidade, tá errado. Se você não tiver alguém muito bom, e alguém que por pura graça te mostre assim, quase que aperte um botão pra uma eletricidade diferente aparecer aí, se você não tiver alguém que sabe muito bem o que tá fazendo pra te ajudar a atravessar essa ponte que é na verdade o fio de uma navalha, você pira, cara. É muito fácil. Eu não te contei, a minha primeira experiência meditativa foi precedida por um estado de pânico. Eu achei que eu tava sendo estrangulado. E quando meu mestre falou, isso é você, eu achei que eu ia olhar de olho aberto, eu tava com a minha mão. Não, era eu tentando afastar. Porque o ego é essa instância da nossa consciência que luta pela própria sobrevivência. O que é o ego pros indianos de novo, né? Que eu falei pra você que é diferente do que o Freud e o Jung explicam. O ego é essa autoafirmação de eu como uma coisa separada de todo mundo. É essa coisa em mim que luta pela minha sobrevivência, com a maior quantidade de conforto, gastando a menor energia possível. É essa a instância do eu meu com o maior confortinho possível. Por isso que, quando a gente diz sofrimento é produto do ego, ainda que ele queira te fazer sobreviver com o maior conforto possível, ele também não quer mudar o que já tá certo. Ele não quer mudar o que tá estabelecido, o que tá concreto. Então ele não vai querer operar coisas diferentes porque já tá tudo lá. Então, a ideia de se iluminar é bastante contraintuitiva porque você vai matar você antes de morrer. E por isso precisa de método como ciência. Eu sempre falo, o cara perguntou ali sobre ciência empírica, eu falo bastante disso no meu segundo livro, né, no Desperte Já, porque meditação é ciência da consciência para todos os níveis de ciência rigorosa que a gente quer afirmar. Até um certo limite. Por quê? Ciência é aquilo que a partir de um método experimentado e repetido eu vou chegar a uma mesma experiência, não importa quantas vezes eu faça. Meditação, de todas essas doutrinas, tem manual, tem contraindicação, tem efeitos negativos, tem um método de como chegar lá e tem experiência descrita por todos esses mestres que é bem parecida. A diferença da ciência dos laboratórios, de misturar substâncias e dessa ciência interna, é que na ciência da meditação, nessa ciência do sagrado, na ciência da mística, eu sou o laboratório, o cientista, o tubo de ensaio, a experiência, e tudo o que acontece é dentro. E até o resultado final da experiência é dentro. Porque o que as pessoas de fora podem perceber é, caramba, como o Guilherme tá diferente. Que eu te falei, né? A galera fala, o Guilherme médium e agora o Guilherme yogi. São pessoas muito diferentes. O que vocês estão vendo é o que tá fora. Nossa, de repente você começou a meditar e aí, sei lá, tua namorada começa a te dizer, nossa, você tá mais calmo, você tá mais atento. O que é isso que você tá fazendo? E você pode dizer, eu tô fazendo meditação, mas o que você tá experimentando de extraordinário e fantástico nesse laboratório interno é só você que pode entender. A palavra só aponta pra verdade, ela não é a verdade. Isso, né? Isso. Pergunta do Cauã Martins. Você sabe quem foi a pessoa que ficou mais tempo meditando? Tem mestres que passaram a vida inteira até morrer meditando. Tem um deles chamado Swami Hariharanandaranya, que ele passava parte da vida dele meditando, parte da vida dele escrevendo. No final da vida ele sentou numa caverna, isso agora, no século XX. E mandou colocar tijolo na frente, só um buraco para comida, ele ia meditar até morrer. E fez isso. Isso é comum na Índia, não dá para quantificar. Cara. Tem mestres, aí que tá, né? Aí tem gente nas tradições tântricas que vão dizer que uma vida só não é suficiente para você se iluminar. Então, que ele medita uma vida inteira e ele larga o corpo conscientemente. Isso é uma forma de meditação iógica. Você largar o corpo como uma roupa velha, assim. Falar, adeus, galera. O Yogananda fez isso na frente de milhares de pessoas num jantar, assim, esse mestre que eu falei, que foi o terceiro grande yogi para vir para cá,
Ele fez um jantar pro primeiro embaixador da Índia independente. Ele fez um super discurso lá. E aí ele diz, falando da Índia, né? Que esse lugar onde homens, feras e deuses sonham com Deus. Eu estou santificado porque meu corpo tocou esse chão sagrado. Aí ele saúda todo mundo e morre. E ele avisou várias vezes, dias antes de morrer. Olha, agora é uma questão de horas de eu morrer, hein? Ó, se prepara que eu tô indo nessa, tô indo nessa. E ele vai. Mas ele conseguiu decidir a hora que ele ia morrer? E isso é uma prática tradicional do yoga, chama-se Mahasamadhi. Isso é para mestres avançados que falam assim, tchau. Tem um livro muito legal chamado Grateful Exits, né? Só tem em inglês, Saídas Graciosas, né? Contando de mestres cristãos, budistas, hindus, da Índia, do Japão, do Ocidente, que saíam do corpo. De novo é aquilo que a gente tinha falado, né? Tudo se resume, já que a morte é o derradeiro fim de todos nós, tudo se resume a essa arte de aprender a morrer antes de morrer e de aprender a morrer de fato, sair com elegância daqui. Mas quantas horas se passa meditando, dá pra passar várias vidas e recomeçar. Cara, tu tem alguma... Tu consegue visualizar como é que seria ter esse poder de decidir a hora de morrer? Alguns mestres que eu sigo fizeram isso, né? Sim. Mas como é que eles falavam que era ter esse poder? Eles conseguiram descrever? Como assim? Porque, tipo assim, se o cara chega num nível de iluminação que ele consegue decidir, eu vou morrer amanhã. Você vê, o Swami Rama, que foi um cara que foi um dos primeiros que foi pesquisado cientificamente e tal, ele conseguia parar o coração. Os yogis conseguem fazer todas essas coisas, controlar a musculatura lisa, tipo do intestino e tal. Você tá lá examinando o cara, ele faz à vontade, com órgãos, com a musculatura lisa, consegue parar o coração. E esse nível de controle, eles conseguem chegar e conseguir sair conscientemente do corpo. O que é legal é que quando levaram um desses yogis lá na Sorbonne para ser examinado, um velhinho fazendo Hatha Yoga, ele mostrou a elasticidade, aí todo mundo anotando, aí mostrou como controlar a musculatura lisa, como parar a respiração, parar o coração por alguns instantes e continuar vivo. Aí ele disse assim, mas tudo isso que eu tô fazendo é para isso aqui. E entrou em estado meditativo. Aí chegou um psiquiatra, começou a cutucar ele, espetar ele não reagia. E aí escreveram assim, essas práticas exóticas destes homens do Oriente são para provocar uma espécie de narcolepsia esquizofrênica voluntária. O cara tava em estado de meditação do mais alto possível, no maior reino de felicidade possível, mas a gente não conseguia quantificar de fora. Agora, eu sou prova de que essa bodega existe, porque eu entrei em estado meditativo, eu tive minhas pequenas realizações e digo, nossa, tem essa parada, esse negócio existe. Mas como é esse poder, ele começa a controlar. O yogi nada mais é do que um cientista de si mesmo. E aí ele começa a observar com tanto rigor e profundidade como é que funciona o corpo, como é que funciona... Ele vai ter uma linguagem diferente. Então, por exemplo, ele vai dizer que as coisas que controlam nossa circulação, nossa excreção, digestão, inspiração e expiração são os 5 vaios, os 5 ventos, são as 5 energias que movimentam esse corpo. É uma outra linguagem, outra lente. Mas eles vão misturar, brincar, trabalhar e experimentar com essas energias até o ponto de conhecer com tanta profundidade isso. A gente não vê todos esses caras em templo Shaolin fazendo coisas extraordinárias que pra nós seriam impossíveis? Os yogis fazem isso, e aí esse poder de simplesmente largar o corpo como uma roupa velha é a capacidade de entender, eu não sou esse corpo, eu posso me descolar dele por algumas técnicas e procedimentos, leva tempo, não é algo vulgar que você vai ver na rua, opa, tchau, mas dá pra fazer. Mas ele não é considerado suicídio? Não, essa que é a parada. E aí, de novo, dá uma lida no livro chamado Vivendo com os Mestres do Himalaia, que ele vai discorrer longamente sobre isso. A diferença entre suicídio, da pessoa se matar por desespero, né, e infringir um ferimento no corpo, sei lá, ou se atirar de algum lugar, e o cara, em estado de meditação, largar esse corpo, ele mostra para as pessoas, existe saída para esse sofrimento, ele cumpre tudo que ele tinha para cumprir aqui, geralmente, e agora eu vou sair mostrando... o Yogananda fala isso, né? Antes de ir embora, ele fala assim, ele faz essa oração para os discípulos. Senhor, me deixa, me liberta do invólucro da carne para que eu possa mostrar aos outros como libertarem-se a si mesmos. Quer dizer, ele cumpre tudo que tinha para cumprir, ele vive bem, mas ele fala, olha, no final, olha como você sai com dignidade daqui. Pumba! Cara, que loucura. O mestre dele, Shri Yukteswar, dizem que ele tava lá doente alguns dias, já tava com 80 anos, aí ele ficou super bem, era um cara super de porte atlético, assim, um cara com uma cara de guruzão, assim. E aí ele vira pra um discípulo criança, imagina, e fala assim, Prahlad, segure as minhas costas porque eu vou largar o corpo. Aí ele fez assim, pum, aí morre o menino segurando as costas dele assim,